paulisteus. Somos imensamente gratos a todos vocês que deixaram seus lares para vir compartilhar conosco, com o Fidel, a lição do dia. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês e que nós possamos passar bons momentos felizes juntos e que Fidel seja abençoado, que suas cordas vocais, sua saúde possa ser olhada por Deus, para que ele possa sempre divulgar o Evangelho de Jesus, que a paz de Cristo, o amor de Cristo possa sempre permanecer no meio de nós, que assim seja. Fidel, trabalhar, por favor. Chega de ficar tudo. Fazer jus ao tanto de cabelo que você tem. Boa noite, pessoal. Para aqueles que não nos conhecem, eu sou o Elivelson Fidel. Nós trabalhamos na casa há algum tempo. E hoje nós desenvolvemos um estudo, um bate-papo. Está dando para ouvir bem aí no fundo? Beleza. Bate-papo, um estudo sobre uma das mulheres mais proeminentes do Evangelho. A gente sabe que, do ponto de vista da narrativa dos apóstolos e até dos profetas, com relação às mulheres no Antigo e no Novo Testamento, é motivo de muita injustiça. Por quê? Porque, do ponto de vista da narrativa daqueles que antigamente escreviam esses livros, na maioria eram homens, se não em sua totalidade, e eram relegadas as mulheres no segundo plano. Não é verdade? Que a literatura judaico-cristã conseguiu absorver, e absorver muito pouco. E da claridade que nós temos através dos evangelhos, principalmente no Evangelho de Lucas, que vem narrando em alguns episódios essas mulheres maravilhosas. Lucas, para quem não sabe, era um jovem médico que, muito amigo e muito admirador de Paulo, que até então estava de viagem a Roma, e Paulo sentia necessidade de que todas as histórias de Maria de Nazaré fossem resgatadas para a posteridade, e viu naquele jovem intelectual de boa vontade, recém-convertido ao cristianismo, a necessidade daquela literatura. E Paulo disse a Lucas, eu não terei esse tempo, pois a missão dele em Roma já estava em progresso. Então vai lá e toma toda a narrativa dessa mulher maravilhosa, que foi a mãe de Jesus, e que ainda não temos uma literatura sólida sobre ela. E Lucas, através das suas narrativas, pegando os depoimentos, conseguiu absorver trechos dessas mulheres maravilhosas que anunciavam o Evangelho. Uma delas era Joana, esposa de Cusa. E até o título, um título um pouco machista aos nossos olhos contemporâneos, mas que naquela época, numa sociedade patriarcal, em que ainda as mulheres tinham nenhum acesso à herança, à vida pública em si, mas isso não nos deixa de ver o quão maravilhoso Deus era em colocar na terra verdadeiras estrelas que acompanhavam homens, às vezes importantes do ponto de vista material, da administração pública de Israel, mas tão inferiores moralmente, que às vezes não chegavam ao pé dessas mulheres maravilhosas. A narrativa de Lucas nos traz Maria Madalena, Maria de Nazaré e Joana de Cusa. Vamos entender um pouquinho quem é essa pessoa maravilhosa, uma verdadeira estrela no céu, na constelação de Jesus. Quem foi Joana, esposa de Cusa? O evangelista Lucas a ela se refere em duas oportunidades, em seu capítulo 8, do versículo 1 ao 3. E andavam com ele os 12, e algumas mulheres que tenham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual tinham saído 7 demônios,
Joana, mulher de Cusa, procuradora de Herodes e Susana. E no seu capítulo 24, Jesus, no sepulcro, já no episódio, do Monte Gólgota, enfim, ela acompanhou, junto com Maria Madalena e Maria de Nazaré, toda a história de sofrimento do Cristo até a sua crucificação. E posteriormente, levado àquela montanha e retirado a pedra, não o localizou. Ela também estava lá. Olha só, Joana está presente nos principais episódios do Evangelho. E às vezes nós, leitores um pouco desatentos, se não nos atermos nessas palavras do Evangelho e dos 4 testamentos, passaremos batidos sobre essas mulheres, pois são citações rápidas, não tem nem nada aprofundado sobre elas. Entretanto, nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, através de uma literatura no livro Boa Nova, vem trazer um pouco mais sobre essa pessoa espetacular que nós vamos estudar agora. Bom, quem era Cusa? Cusa era administrador da casa de Herodes. Ele era intendente. A função de intendente era uma função administrativa do ponto de vista econômico. Então nós vamos supor, temos a nossa casa espírita, aquela pessoa que é responsável pela parte financeira seria a intendente. Então a casa de Herodes, como ele quer dizer, não é somente a casa doméstica, quer dizer, ele era administrador de toda a parte financeira de Herodes tetrarca, ou seja, ele era governador de 4 cidades, no complexo de Israel, e Cusa era o seu procurador, era o seu intendente, era aquele cara responsável pela parte financeira da sua administração. Ou seja, o papel de Cusa na vida de Herodes e na vida de Israel é extremamente importante. Então, Joana, esposa de Cusa, fazia parte da elite daquela sociedade, que, embora judaica, assimilava cada vez mais os costumes romanos. Alto funcionário, um dos cargos mais importantes da administração de Israel, casada com um alto funcionário de Herodes. Joana era uma das mulheres mais altamente colocadas naquela sociedade. Atraída pelo verbo eloquente de Jesus, passou a ouvir as pregações do lábio, denotando nobreza de caráter, vestia-se de forma simples, a fim de não atrair a atenção do povo para si. Humberto de Campos, Boa Nova. Humberto de Campos vem trazer para nós, através da psicografia do Chico, detalhes dessa convivência, nem que seja rápida com Jesus, mostrando que ela via no Cristo uma oportunidade de transformação. Ela, uma mulher da alta sociedade, que tinha todos os prazeres mundanos ao seu favor, as suas servas, o dinheiro, o poder, a vida social que transladava em torno do tetrarca, Então tudo tinha a seu favor uma vida confortável. Nem por isso cegou os seus olhos espirituais. Ela foi despertada pelas vozes do Cristo. Bom, então, dava determinados dias da semana, Joana ia lá, vestia-se de forma simples, para que ninguém a conhecesse como tal, porque a diferença social entre as pessoas naquela época era muito grande, então ela não queria chamar a atenção. E ela se vestia de forma simples e ia junto à multidão que ali se aglomerava para ver as pregações do Cristo. Desejava beber da água viva que ele falava, trazia no coração uma infinidade de dissabores. Ela tinha muita dificuldade de relacionamento com Cusa, que era uma criatura extremamente apegada ao poder, era uma criatura cruel, e contam-se as tradições do Evangelho que ele foi um dos responsáveis pela própria condenação do Cristo.
que lá no Sinédrio, aonde se juntavam todos os mestres e doutores da lei, juntamente com Herodes, Pôncio Pilatos e tantos outros que nós conhecemos no papel da própria crucificação e condenação de Cristo, Cusa foi um dos principais articuladores para que se fosse condenada aquela criatura doce. Por quê? Porque via nele um agitador social, via nele um revolucionário que poderia agitar as massas judaicas contra o poder de Israel. E aqueles, junto com Herodes, Cusa, Caifás e tantos outros judeus que estavam à mercê do poder romano, diretamente de Nero, não queriam perder esse poder porque tinham seus privilégios. E a partir deste momento, ela passa a ouvir a voz do Cristo e tenta levar o seu marido para esse novo movimento religioso que tomava conta das massas judaicas. Possuidora de uma verdadeira fé, amargurava-se pela posição do esposo. Intendente de Herodes, em contato constante com os representantes do império, a fim de gozar do prestígio social, ele ora comparecia ao templo de Jerusalém, ora sacrificava aos deuses romanos. Joana tentava expor ao marido a sua nova crença, mas em vão. Trazendo a alma torturada, certa vez procurou o mestre para lhe falar das suas lutas e dos seus desgostos. Ela não gostava dessa vida. Era uma vida dupla, que ao mesmo tempo ele buscava agradar a sua religião judaica, aos poderosos da época, no mesmo sentido voltava-se para Roma, uma posição de subalternidade, mas que aquilo lhe angariava poder, prestígio e posição. Ele não queria largar aquela vida, estava cego pelo poder. E ela, uma alma jovem, uma alma cristalina aos olhos de Jesus, tentava trazer o marido para ouvir aquelas palavras doces que eram lançadas à beira do lago de Genezaré. Tudo em vão. Então, ela chegou próximo a Jesus e quis mostrar para ele o quanto aquilo a angustiava. E quis mostrar para ele o quanto Cusa ainda estava cego pelo poder. Jesus a ouviu longamente e depois ponderou: Joana, só há um Deus e Ele é o nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com o seu amor. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho em nome de Deus abrir o templo da fé viva no coração dos homens. Por fim, Jesus lhe recomenda que volte ao lar e ame o seu companheiro, despedindo-se com um: vai, minha filha, ser fiel, uma inflexão de carinho que ela jamais haveria de esquecer. Não esqueçam essas palavras. Vai, filha, ser fiel. Retornou ao lar e transformou todas as suas dores num hino de triunfo silencioso em cada dia. Procurou esquecer as características inferiores do marido, enaltecendo o que ele possuía de ruim. Então, qual que era o que Joana queria primeiramente? Trazer o seu esposo às verdades do Evangelho. Não obteve isso. E a partir disso ela começou a sofrer. Sofria pela posição que tinha, por interpretar um papel que ela não entendia que fosse dela, por ser esposa um dos principais administradores de Herodes Tetrarca. Sofria pelo marido embriagado pelo poder, não ouvir as vozes e os exemplos que o Cristo trazia para si. E sofria, porque não conseguia absorver os aspectos negativos do seu relacionamento. E o Cristo mostrou para ela nessa lição que o papel dela era ser o de esposa de Cusa,
de mostrar-lhe o seu afeto, já que ali estava. E ela passou a entender o seu papel e viu no próprio Cusa aspectos positivos, que até então ela não buscava. E a partir de então, ela teve 2 filhos. Os 2 filhos vieram para lhe enriquecer os dias, e os anos passaram. Perseguições políticas e reveses se abateram, finalmente, sobre um ex-intendente Cusa. Não sei se vamos entender um pouco essa parte aqui. Após a morte de Cristo, em que Cusa foi um dos diretamente responsáveis pelo seu julgamento, Cusa caiu em desgraça. Herodes faleceu logo após, e Cusa começou a se endividar. Ele saiu do poder, começou a se endividar e perdeu toda a fortuna que ele tinha. E a partir daí ele passou a beber, até ele vir a ter várias doenças e desencarnar. Perdendo seu prestígio e envolvendo-se em dívidas insolváveis, amargurou-se e enfermou gravemente. Numa noite de sombras, ele voltou ao plano espiritual. Joana, que tudo suportara até então, viu-se a braços com as mais dificuldades acerbas. Ela, que possuía o seu comando tantas servas, necessitou procurar trabalho para se manter e aos filhos, embora as observações acres de amigas. Fiel a Jesus, recordava que ele também havia trabalhado, modelado a madeira, na modesta carpintaria, ele, o divino mestre. Nesse período em que nós tentamos entender historicamente o que se passa na vida de Joana, houve o processo de crucificação do Cristo. Ela acompanhou todo o processo, ele subindo o Monte Gólgota, sofrendo as suas humilhações, sendo crucificado, posteriormente posto àquela montanha, e dali o corpo não estava, e ela estaria presente, inclusive no processo nós sabemos da sua transfiguração material, que nós conhecemos vulgarmente como sua ressurreição, que ela estaria junto com Maria Madalena no seu processo. Ou seja, ela foi uma das privilegiadas em ver Jesus em espírito naquele momento. E a partir daí, os anos se passaram e o reinado de Herodes por fim teve. Cusa caiu em desgraça, começou a acumular dívidas, se enfermou-se e veio a falecer. Até então, nós acharíamos que Cusa passaria pelas mais diversas provas. A sua provação maior ainda foi se humilhar perante as suas colegas de classe, que até então era da alta classe, em busca de trabalho de lavadeira, em busca de trabalho de passadeira, em busca de trabalho de faxina, para poder sustentar os seus filhos, né? E olha só, embora as observações acres das amigas, embora as observações amargas das suas amigas. Então, aquelas pessoas que viviam naquela época, frívolas, envolvidas com o poder, imagina uma mulher distinta, como a ex-esposa de Cusa, se sujeitar-se aos trabalhos pesados que somente as servas eram dadas a elas, porque até então não existiam os trabalhos remunerados. Quem fazia o trabalho doméstico eram os escravos, eram os servos. E essa mulher, em prol dos seus filhos, não se furtou a se rebaixar aos trabalhos manuais, a fim de que pudesse sustentar dignamente os seus filhos. Poderia ela procurar outras pessoas, envolver-se com outros da sua época e da sua mesma posição, buscar prestígio entre as pessoas com quem conviveu, a fim de obter uma vida mais digna, mas não. Ela preferiu manter a sua dignidade moral e, a partir daí, procurar trabalho entre aquelas que um dia
festejou na sua casa, bebeu com seus amigos, né? Então, e essas pessoas começaram a zombar dela. Nossa, olha essa criatura, olha como pode sujeitar-se a tal. Virou uma serva, mas em nenhum momento ela pestanejou e manteve a sua dignidade intacta. Naquela época, após a devastação de Israel por Tito, ao que nós sabemos, também está na literatura de há 2000 anos, a literatura de Emmanuel, nós sabemos que Tito, ele teve uma insurreição judaica e Tito resolveu entrar com um exército dentro de Israel. A partir dali ele devastou a cidade, milhares de pessoas morreram naquela época, e posteriormente Nero assumiu o poder em Roma. Embriagado por poder, Nero era uma das criaturas mais perversas que até a humanidade já viu. Ele fazia questão de fazer as suas festas, as suas loucuras, tendo por sacrifício de cristãos como espetáculo. E criou, os espetáculos do Coliseu, que até então eram dados aos gladiadores. Ele pensou, por que não cristãos? E ele, num ataque de loucura, ele resolve incendiar um bairro nobre de Roma e pôr culpa nos cristãos. Ele precisava de um motivo para sacrificá-los. E até então, os cristãos passaram, Roma até então passou-se a ter muitos cristãos que se reuniam nas catacumbas a fim de aprender o Evangelho com aqueles que aprenderam com Paulo. Olha como as histórias se cruzam. Paulo vai para Roma, consegue levar o Evangelho a Roma, muitas pessoas se convertem em massa à cidade do paganismo, e começa a transformar as periferias de Roma através do cristianismo. Nero vê nisso uma oportunidade de abafar com aquele movimento que se dizia revolucionário. Mas a revolução que os cristãos buscavam na época não era dos poderes da terra, como dizia o Cristo, todos os tempos são de pedra, mas era uma revolução moral em torno de toda a dissolução moral que Roma existia na época, representada principalmente por Nero. E Nero, num ataque de loucura, põe fogo num bairro nobre de Roma e culpa os cristãos. E a partir dali, dá-se um processo de perseguição dos primeiros cristãos de Roma de uma forma nunca antes vista. O Coliseu, onde era dado aos gladiadores lutarem, muitas vezes até a morte, agora é palco de loucuras inomináveis que aqueles ditos romanos faziam com os cristãos. Eram atracados aos leões, pendurados em postes, e ali punham fogo neles, crucificados, e por aí vai. Dentro desse processo de hediondez, ao comando de sua maldade, Nero, tendo acusado os cristãos de terem ateado fogo em Roma, foram executados de 200 a 300 mil cristãos. No dia 27 de agosto de 68, ou seja, 34 anos após a morte do mestre, então Joana de Cusa já era uma senhora, nas proximidades das águas termais de Caracalla, no Monte Aventino, Joana, junto a outros 500 cristãos, foi levada ao poste do martírio. Então Joana estava numa reunião entre as catacumbas de Roma e eles foram descobertos. Todos eles foram presos, foram manietados, ou seja, foram amarrados em cordas e levados para as cadeias aos arredores de Roma. De cabelos nevados, ou seja, os cabelos brancos, já uma senhora, ela ouve as queixas de um homem novo amarrado a um poste próximo, ou seja, ela já estava atada a um poste, pronto para os leões e fogueiro. É seu filho, que exclama entre lágrimas: repudia a Jesus, minha mãe, não vê que nos perdemos? A me jura por mim
que sou seu filho. Imagina um filho gritando, atado a um poste, sendo chicoteado por aqueles que se diziam os inimigos do Cristo. É uma lição extremamente dolorosa. Particularmente, as mulheres, é dado às mulheres, né? E nós homens, com certeza também passaremos por isso, porque o espírito não tem sexo, mas é dado às mulheres um grau de sacrifício que é muito mais, digamos assim, extremo do que os homens, que é sacrificar pelos seus filhos e dar a vida por eles. E imagina uma mãe pendurada no poste, ouvindo o sacrifício do próprio filho. Essa era a prova final de Joana de Cusa. Repudia Jesus, minha mãe. Aquelas pessoas que repudiavam Jesus, que falavam assim, ó, não quero ser mais cristãos, elas estavam livres. Muitas delas ficavam livres. Por quê? Porque eles entendiam, naquela época, muitos médicos romanos entendiam que o próprio cristianismo era uma doença infecto-contagiosa, que contagiava das pessoas mais pobres às mais ricas. Era uma loucura. Muitos deles eram mortos a machadada, porque entendia que o cérebro estava infectado por uma doença que contagiava as outras. Inclusive, daqueles irmãos entre os familiares, eram sacrificados para que não contagiasse o restante da família. É uma coisa meio absurda, mas isso era um ponto comum entre os romanos. Se aquela pessoa repudiasse ao Cristo, se ela negasse a religião cristã, muitas das vezes ela era salva. Por quê? Para dar exemplo para os outros cristãos, para que eles se submetessem aos deuses romanos. E se submeter aos deuses romanos, você também se submeter à lei romana. Logo, não teríamos tantos cristãos às periferias de Roma. O que aconteceu foi o contrário. Quanto mais cristãos se matavam, mais cristãos se convertiam. Bom, repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos, não vê que esse Cristo falhou, não vê que pelo Cristo estamos sofrendo. E o filho dela clamava. Não vê que pelo Cristo estamos sendo sacrificados. Mas ele não entendia ainda o que se passava no coração de Joana. Abjura por mim que sou teu filho. As lágrimas acolhem aos olhos daquela mulher. Pela sua mente passam rapidamente as cenas de sua juventude, os primeiros anos de casamento, os dissabores, as alegrias da maternidade, as lutas, a viuvez, as necessidades mais duras. Lembra Maria, mãe de Jesus, que assistira por horas o suplício do seu amado filho. Por fim, acorde à memória a tarde memorável do particular encontro com o Mestre e suas palavras de despedida. Vai, filha, ser fiel. Essas palavras entraram na alma de Joana, que até hoje, com certeza, devem iluminar a sua memória. E nós entenderemos o porquê. Nesse momento, ela vê Maria aos pés do Cristo, sendo crucificado, e está ali como testemunho puro do seu amor e da sua submissão ao Mestre, e também que era seu filho. E ela presenciou isso. Ela foi uma das 3 mulheres que acompanhou Maria de Nazaré na crucificação do Cristo. Ela assistiu Maria, que era o seu modelo de exemplo de vida, e toda a sua vontade diante do Mestre. E pede ao filho que se cale. Olha a transformação moral e a força moral que essa mulher tem. E pede ao filho que se cale, conclamando a fidelidade a Deus. As labaredas que se lambem no corpo e ela abafa no peito os gemidos. A massa do povo grita, desvairada.
olha só, eles estão no Coliseu, o seu filho ao seu lado, atado ao poste, e grita: mãe, abjura. Ou seja, podemos ainda ser perdoados pela lei romana. E ela ainda pede para o filho que se calhe, porque a sua vontade e o seu amor ao Cristo superava ainda até a sua força materna. Embora ela amasse o próprio filho, e não duvidamos que o ame, ela ainda pede a ele que se sacrifique a Jesus. Um dos verdugos se aproxima e pergunta: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Já não bastasse a dor, já não bastasse o sacrifício, ainda temos a zombaria daqueles que nos perseguem. A resposta corajosa se deu no murmúrio: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Ela lembra do Cristo, né? Que no seu momento final ele diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E ela ainda consegue devolver em vibração de amor a zombaria daqueles que ainda devolveram a ela uma palavra jocosa diante da morte na fogueira. E sentindo uma mão suave lhe tocar os ombros, escutou a voz inconfundível do divino pastor: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui. Você lhe foi buscar. Triunfante, ela transpôs o pórtico da morte para adentrar a verdadeira vida. Bom, afinal, que espírito é esse? Que espírito é esse que é capaz de mostrar ao filho um exemplo supremo de sacrifício em nome do Cristo? Que espírito é esse capaz de mostrar fidelidade extrema, pois sabia que via na figura de Jesus o seu Salvador? Não só ela, as centenas de milhares de cristãos que voluntariamente iam até os coliseus, sendo mortos por leões, crucificados e queimados vivos, mostrando testemunho de que Cristo era o Salvador, e transforma na capital mundial do paganismo a capital do cristianismo, após o século IV, com Justino. Bom, Joana de Cusa foi também Clara de Assis, né? Com a nossa Santa Clara. Foi ela que, inebriada pela luz e pela força e pela fidelidade a Jesus, como Francisco de Assis, que no século XII veio mostrar ao mundo a grande força da renúncia. Enquanto o cristianismo estava banhado em ouro pelas forças, né, aqui num outro papel, enquanto lá o cristianismo nascia e ela se sacrificou em nome do Cristo, neste momento o cristianismo completamente pervertido pelo ouro, pela luxúria. E neste momento o próprio Papa Urbano II, as suas vestimentas pesavam 4 quilos de ouro, e ela, junto com Francisco de Assis, vem mostrar em roupas de saco a verdadeira noção do cristianismo, que é o despojo dos interesses materiais. Uma discípula de Francisco de Assis nasceu em 1193 em Assis, pertencia a uma família nobre e era dotada de grande beleza. Destacou-se desde cedo pela sua caridade e respeito para com os pequenos, tanto que, ao deparar-se com a pobreza evangélica vivida por São Francisco, foi tomada pela irresistível tendência religiosa de seguir. Entretanto, nessa época, a comunidade franciscana não aceitava mulheres, e ela era apaixonada por Francisco, uma paixão que ultrapassava a paixão material, era uma paixão cristã, e ela queria seguir por todas as forças a Francisco de Assis, a sua simplicidade, o seu modelo de vida, o seu testemunho cristão, e ela formou a comunidade das Clarissas. Se tinha uma comunidade entre os homens, porque entre as comunidades franciscanas uma das regras era o celibato, ela cria as comunidades das Clarissas. Se tinha uma comunidade de homens dedicados ao Cristo, por que não uma comunidade de mulheres? Então, Santa Clara, né, ou Clara de Assis,
deu outro testemunho cristão, em busca da prova de que Jesus era seu modelo e guia. No século XVII, ela aparece no México, por mais uma vida dedicada ao bem, mais uma vez voltada para a vida cristã. Olha a dedicação dela em torno do Cristo. Todas as suas vidas são dedicadas a Jesus, que vem como Sor Juana Inês de la Cruz. Ela reaparece no cenário do mundo para mais uma vida dedicada ao bem. Renasce em 1651, na pequenina San Miguel de Pampa, perto da cidade do México, com o nome de Juana de Abad y Ramírez de Santillana. Era uma monja e não aceitava que as mulheres não estudassem. Na época, o estudo só era dado aos homens. A faculdade, a literatura, ela não aceitou. Aos 5 anos ela sabia ler e escrever. E ela se tornou uma abadesa e montou um mosteiro cujas mulheres poderiam estudar na época. Mais uma vez, uma ideia revolucionária, a busca pela identidade da mulher e principalmente pela cristianização de Deus. E posteriormente, na Bahia, ela veio como Sor Juana Angélica de Jesus, ou Abadesa Angélica de Jesus, mais uma vez dedicada aos mosteiros, dedicada à clausura e dedicada à vida a Jesus. Passados 66 anos do seu regresso à pátria espiritual, retornou agora na cidade de Salvador, na Bahia, em 1761, como Joana Angélica, filha de uma abastada família. Aos 21 anos de idade, ingressou no convento da Lapa, como franciscana. Olha, não existe coincidências no mundo. Com o nome de Sor Juana Angélica de Jesus, foi irmã, escrivã e vigária, quando em 1815 tornou-se abadesa e no dia 20 de fevereiro de 1822, defendendo corajosamente o convento, a casa do Cristo, assim como a honra das jovens que ali moravam, foi assassinada por soldados que lutavam contra a independência do Brasil. Na Bahia, estamos num momento de plena efervescência política. E vários grupos que se declaravam independentes da monarquia, enfim, e queriam, por todas as leis, derrubar o governo naquela época. Esses soldados que entraram dentro do mosteiro, na Lapa, eles faziam estragos inomináveis. Grande parte das pessoas, das mulheres que ali estavam, foram mortas e estupradas, para nós termos uma noção do sacrifício dela. E dentro de um outro mosteiro, mais de 60 irmãs estavam lá dentro, com medo, trancadas, e os soldados vieram. E ela corajosamente ficou na porta. Ela trancou a porta por fora e ficou na porta. Olha a coragem dessa mulher. E esses soldados foram e a executaram. Mas ali eles não repararam, ela ficou de fora para chamar a atenção deles. Eles a executaram e ela conseguiu salvar quase todas as suas irmãs do mosteiro. Eles não adentraram a porta do mosteiro. Então ela se sacrificou em prol daquelas irmãs que estavam ali. É vida após vida diante de sacrifício em cima de sacrifício. Gente, não é qualquer espírito, não é qualquer pessoa que é capaz dessas provas que aqui estamos narrando. Quem de nós faria um passo, 1 metro, 1 centímetro diante do Cristo? Nós falhamos a todo momento. E nós vemos aqui um exemplo de sacrifício, um exemplo extremo de sacrifício e amor ao Cristo. No livro Após a Tempestade, na sua última mensagem, referindo-se aos componentes de sua equipe de trabalho, diz: quando se preparavam os dias da codificação espírita, ou seja, em 1857, quando se convocavam os trabalhadores dispostos à luta, aqui ela está dizendo no plano espiritual, quando se anunciavam as horas preditas,
da anunciação do Consolador prometido, quando se arregimentavam os ceareiros para a terra, escutando os convites celestes, e nos apressávamos a oferecer as nossas parcas forças, quando nós mesmos, a fim de servir, na íntima condição de sulcadores do solo, onde deveriam cair as sementes da luz do Evangelho e do Reino. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar duas mensagens desse Espírito. E ela, com uma humildade muito grande, não pôs nem o seu nome, colocou um Espírito amigo. A primeira, no capítulo 9, item 7, com o título A Paciência, escrita em Havre, 1862. A segunda, no capítulo 18, itens 13 e 15, intitulada Dar-se-á aquele que tem, psicografado no mesmo ano que a anterior, na cidade de Bordeaux, na França. Se observarmos bem, veremos a mesma Joana que nos escreve hoje, ditando no passado uma bela página, como modelo das nossas atitudes em qualquer situação. Essa semana, Joana de Ângeles é a mentora de Divaldo Pereira Franco. Criatura excelsa, magnânima, modelo para qualquer cristão. Criatura que mostrou-se que, mesmo às vezes, nós vimos lá no Evangelho de Lucas, duas citações. Poxa, Maria de Nazaré tem 5. Mas vemos aqui literaturas escritas por homens numa cidade patriarcal. E hoje, com a graça de Deus, com a graça da literatura de Francisco Cândido Xavier, nós conseguimos, e com a literatura também de Divaldo Pereira Franco, nós conseguimos conhecer uma das mais empenhadas criaturas que serviu desde os tempos dos cristãos primitivos, os primeiros cristãos, descendo das suas posições mais altas da elite romana, da elite judaica, entre os poderes romano e judeu, a fim de se mostrar serva de Jesus. E em todas as suas aparições na terra, ela poderia ter tido poder, dinheiro, privilégio, e em todas as suas vidas ela desceu do seu pedestal material para se mostrar serva do Cristo e dispensou todas as suas honrarias em nome do Mestre Jesus. Divaldo conta, para nós encerrarmos, uma passagem muito bonita, em que ele, ainda médico, tentando entender os processos, já escrevia, trabalhava e fundara a Mansão do Caminho, não sabia o nome do seu guia espiritual. E um dia ele só, choroso, assim, poxa, todo mundo tem um guia e eu não tenho o meu. Com mais de 10 anos de trabalho no Espiritismo, não sabia o nome do seu guia. Aí o Espírito foi e apareceu para ele. Falou, meu filho, o que está acontecendo? Ele falou, é a senhora o meu guia? Sim, eu sou seu guia. Porque todos os que eu conheço, tem o fulano que é o guia espiritual, tem o cicrano que é o guia espiritual, qual é o seu nome? Ela disse, meu filho, Joana. Ele falou, Joana de quê? Ele falou assim, Joana e tá bom. E muito tempo depois, ela veio a revelar ao Divaldo que era Joana de Ângeles, que foi Joana de Cusa, que foi Sor Maria da Cruz, que foi Joana Angélica de Jesus, que foi Santa Clara. Então, esse Espírito magnífico não se revela. Para que se revelar? Para gerar vaidade? Somente após o médium testado em todas as suas capacidades morais, ela mostrou para ele que era Joana de Ângeles. A partir de então, era uma mulher comum, humana. Então, meus amigos, encerrando o nosso trabalho, mostrando a excelsa figura de Joana de Ângeles, com tantas obras de séries psicológicas, com tantas obras mostrando para nós, através da mediunidade de Divaldo Franco, o quanto ainda temos de trabalhar. Ela que serviu ao Evangelho, que serviu primeiramente a Jesus, que serviu a Francisco,
que serviu a vários mosteiros em nome de Jesus, e que também serviu ao Evangelho, à codificação espírita, mostra para nós que ainda damos o primeiro passo em torno do nosso testemunho frente a Jesus. Se esse espírito de larga envergadura moral e intelectual tem se mostrado uma figura extremamente humilde diante das provas da terra, servindo em nome de Jesus, quem dirá nós que ainda damos o primeiro passo? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Alguém tem algo a acrescentar? Quer fazer alguma pergunta sobre Joana de Anjos, Joana de Cusa? É uma biografia fantástica, de reencarnação para reencarnação. É uma humildade muito grande, sempre vindo com poderes financeiros e, no entanto, se rebaixava ao mais pobre. Ao contrário de nós hoje, em nossa evolução, em nossa encarnação. Uma correria desenfreada, cheia de depressão, cheia de males do corpo e da mente, em função do dinheiro. Mas não estamos tão perto de Joana de Anjos. Vamos chegar um dia, se Deus quiser. Nesse instante, eu peço a todos vocês que descruzem as pernas, os braços, as mãos, descontraem o máximo. Imaginem vocês que nós estamos em uma cachoeira, em uma plantação de girassol. Imaginem vocês que nós estamos acompanhados de Cristo e de Deus, seu Pai. Assim como foi Joana de Anjos, que protegeu, que amparou, que trabalhou. Nós estamos um pouquinho distante de Joana de Anjos, mas já iniciamos a nossa carreira evolutiva, o nosso trabalho de bem. Sabe onde? Em nossos lares, com as nossas famílias. Estamos na cidade certa, tudo dá certo, uma família que necessitamos. Como vocês sabem, a caridade começa em casa. A caridade é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Se fizermos a caridade de fora para dentro, somos tiranos. Precisamos amar os nossos, precisamos dedicar aos nossos, precisamos ter paz, equilíbrio, serenidade e perdoação. Senhor Deus, Pai de misericórdia, ampare a todos que aqui estão, proteja. Sabemos que um dia após o outro temos várias dificuldades e assim vamos vencendo todas, um cadinho por cadinho, degrau por degrau. Senhor, com força das tuas mãos, para esse momento que estamos vivendo, momento financeiro, desencarne de entes queridos, a política do nosso Brasil, a graça de Deus, nosso país, a cada um que aqui vive, a esses que estão aqui principalmente. Senhor, somos gratos pela reencarnação, somos gratos por estarmos aqui. Todos vocês tenham uma excelente noite, um bom descanso, que Jesus proteja e ampare cada um em sua noite. Que durante o sono vocês possam ser levados para as escolas, que vocês possam receber conselhos. De repente estamos com um problema conjugal, com um problema nas empresas, que
vocês possam ser orientados por Deus por ambos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia. Dá-nos hoje, Senhor, perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cair na maledicência, na tentação, mas livra-nos, se possível, Pai, de todo mal. Que assim seja. Que a paz de Cristo esteja e permaneça com todos vocês. Que assim seja.